Senhor, hoje é dia de ler o capítulo 13 e eu gostaria que vocês deixassem o like e o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia, é com muito prazer que eu quero estar lendo a palavra de Deus com vocês, tá? Deixe seu like, deixe o seu comentário. Nós sabemos que é muito bom a gente estar compartilhando, é muito bom compartilhar da palavra de Deus. Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades e se nos permitir estar lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela corta os dois lados. Nós sabemos que aqui, ontem nós lemos que Roboão, filho de Salomão, reinou, era rei em Judá. Era dois reinos, eram duas tribos, Benjamim e Judá. E o servo de Salomão, Jeroboão, reinava, foi reinar 10 tribos. E aí nós vamos continuar o assunto aí. O que Jeroboão fez? Ele fez o povo de Israel pecar, fez 2 bezerros para o povo não ir a Jerusalém, porque Jerusalém ficou lá em Judá, né? E Jeroboão, ele levou o povo a pecar, e Deus mandou ele confiar. E ele levou o povo à idolatria. Deus abomina a idolatria, gente. O que é idolatria? Além de ser ídolos feitos com a mão de homens, idolatria também é tudo aquilo que fica no lugar de Deus. E aqui no finalzinho do capítulo, né, Jeroboão não confiou em Deus. Deus entregou as 10 tribos para ele. Ele teve coragem de fazer altares, né? Fez bezerros, 2 bezerros, colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso não agradou, e mandou o povo adorar ali. Inventou uma data e mandou o povo adorar ali. Aí isso, Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino, com o reino de Judá e de Benjamim, e Jeroboão ficou com as 10 tribos. Só que tem que o templo estava em Jerusalém, que era da tribo de Judá. E o povo todo era o lugar que Deus escolheu para ser adorado. E Jeroboão, para não ficar para trás, fez 2 touros de ouro e mandou o povo adorar. E ele não confiou em Deus. Muitas dessas decisões precipitadas que nós tomamos é porque nós não confiamos em Deus e depois nós queremos jogar a culpa em Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. E aqui no capítulo 13, eu já li essa passagem, mas há mais tempos atrás e tudo, de hoje, e estou lendo agora, né? Ouvi essa passagem, escutei uma pregação e tudo. E um profeta, na Bíblia não diz o nome desse profeta, mas qualquer profecia ela tem que ser julgada, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque um profeta faz predição contra o altar. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus, que não está escrito o nome dele na Bíblia, veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele estava lá oferecendo incenso para o bezerro de ouro que ele colocou lá em Betel. E clamou contra esse homem de Deus, que a Bíblia não diz o nome, ele clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, nós ainda vamos ouvir falar dele, né? O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Este é o sinal que o Senhor falou.
Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Fenderá é abrir. Ele vai se abrir, a cinza que está sobre ele vai se derramará. Sucedeu, pois, que o rei Jeroboão, que era o rei da tribo de Israel, né? Ele, Jeroboão, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas quando ele estendeu a mão, que estendera contra o homem de Deus, a mão de Jeroboão secou e não podia tornar a trazer a si, ela secou. Aí o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra. Então o altar que Jeroboão mandou fazer para o bezerro de ouro se abriu e a cinza derramou. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão seja restituída. Então o homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei voltou ao normal e ficou como era antes. O que ele não pediu o touro, né? Mas na hora ele pediu para o homem pedir para Deus. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Mas Deus falou que não era para ele comer nada lá, nada lá. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses a metade da sua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, porque assim o Senhor ordenou pela sua palavra, dizendo: Não come pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Então ele tinha que ir por outro caminho, o caminho por onde ele foi, que ele foi lá em Betel, ele não era para voltar pelo mesmo caminho. E foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde ele chegou em Betel. Ele foi por outro caminho. Aí, gente, em Betel morava um antigo profeta. E vieram os filhos desse velho profeta e contaram tudo que eles contaram tudo para esse velho profeta, que o que o homem de Deus fizera em Betel. E as palavras e Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele disse ao rei, que ele falou eles escutaram que o rei chamou, o Jeroboão chamou-o para comer pão, beber água, chamou ele para ficar confortável lá. Ele falou: Deus falou para mim não comer pão, nem beber água, não aceitar nada. E eles contaram, Jeroboão chamou o homem de Deus para ir na casa dele, no palácio, né? E ele falou assim: não, Deus falou que não é para comer nada aqui, nem se você me desse metade do seu reino, é para me aceitar. E o pai desses meninos, né, o velho profeta, perguntou por onde ele foi. E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que ele veio de Judá, né? Então disse os filhos do velho profeta que para onde que ele tinha ido. Aí ele falou assim: ó, me arruma um jumento. E eles vão e arriaram um jumento e o velho profeta montou nele. E foi-se após e foi encontrar com esse homem de Deus, cuja Bíblia não fala o nome. E achou ele assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu mesmo, sou eu. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque Deus falou para mim não fazer isso. Foi mandado
pela palavra do Senhor, ali não comerás nem pão, e nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse, também sou... E aí o velho profeta falou, eu também sou profeta. Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou, olha bem, quem falou com aquele profeta que foi entregar a mensagem, a profecia a Jeroboão, Deus falou com ele. Aqui está falando que foi um anjo que falou, né? Esse anjo está até de letra minúscula aqui, se fosse o Senhor estaria de letra maiúscula, né? Um anjo me falou pela palavra do Senhor dizendo, faze-o voltar à tua casa para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu, esse velho profeta mentiu. Gente, o que engana, o espírito de engano, não vem escrito assim, espírito de engano, não. Muitos crentes estão caindo, e na palavra de Deus fala, vigiai para que não ore, né? Vigiai e orai para que não caia. E na palavra de Deus também fala assim, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Porque muitas vezes a gente vai pela aparência. Porque ninguém gosta de coisa feia. E aqui o profeta falou, ele acreditou. E esse velho profeta mentiu. Ele mentiu. Ele falou, o anjo falou que é para você comer e beber pão na minha casa. E ele acreditou. Vamos vigiar, gente. Nós temos, nem tudo é do Senhor. Temos que vigiar. A mentira, ela vem camuflada. Aqui essa mentira vem camuflada. E ele voltou e comeu pão na casa desse velho profeta que mentiu e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha... Ao profeta, o profeta que eu tinha feito voltar. E falou assim... E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que você foi rebeldes à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera. Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais, porque naquela época era honra mesmo, tinha que ser sepultado junto com os pais, né? Todo mundo pedia quando morria. Hoje no Brasil não usa isso muito, não. Os pais devem usar, né? E sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, ele subiu no jumento e fizeram ele voltar. Foi-se, pois, ele pelo caminho, né? Um leão o matou e seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto dele. O leão devia estar com a barriga cheia, né? Porque não comeu ele. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. O leão estava lá, gente. Ao corpo, e vieram e disseram na cidade ao profeta velho. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. O velho profeta foi usado pelo diabo e ainda está falando assim, né? Então disse seus filhos, ele disse aos filhos dele, né? Amarrai um jumento que eu vou lá. Então ele pegou, montou no jumento, coloca a rei, esses negócios, né? Então foi e achou o cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Deus que não deve ter permitido, né, gente? Porque Deus, né? E também talvez ele estava com a barriga cheia, sei lá, né? Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs em cima do jumento e tornou a levar. E assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar o profeta novo, vou falar assim. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e plantearam, dizendo, irmão meu. E sucedeu que depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo,
Morrendo eu, me sepulte no sepulcro desse homem de Deus, né? Como se diz. Eu também quero ser enterrado aqui porque ele entregou uma mentira. Para que ele entregou essa mentira, né? É porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Ele continuou, gente. O profeta foi lá, o homem de Deus foi lá e chamou a atenção dele. Jeroboão, ele pediu o homem de Deus para orar para a mão dele voltar ao normal, mas Jeroboão não deu a mínima. Quantas pessoas fazem isso, gente? Quantas pessoas recebem a cura? Eu lembro de um rapaz que ele foi curado, não tinha médico, que fez o diagnóstico dele. Ele estava sentindo uma dor insuportável. Ele foi curado, ele foi curado. Ele ficou uns tempinhos na igreja e voltou para a idolatria, voltou para os seus deuses. Muitos, gente, quantos só querem o milagre? Jeroboão pediu, pede seu Deus para ser curado. Ele foi, a mão dele voltou ao normal, mas ele continuou. Depois dessas coisas tudo, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria, e o sacerdote, ele que levantava, e, e lhe enchia a mão, assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso, por causa do pecado, a casa de Jeroboão, para, para destruí-la e extingui-la da terra. Com isso, a casa de Jeroboão foi destruída, extinguida da terra. Gente, gerações desaparecem. Por quê? Por causa do pecado, né? E nesse capítulo 13 aí, no versículo 32, Samaria se tornaria a capital das 10 tribos do norte, porque nós sabemos que Jeroboão, ele dominava as 10 tribos do norte. A expressão a cidade de Samaria serve para designar todo o território da nação israelita. E mesmo depois desse incidente com o homem de Deus, Jeroboão não deixou seu mau caminho. Muitas vezes acontecem coisas conosco e a gente quer continuar servindo ao pecado, servindo ao mundo e servindo a Deus. Os jovens hoje, eles não querem frequentar a igreja. A igreja está sendo. Quem está frequentando são pessoas idôneas. E acontece que uma pessoa idônea, ela não tem o mesmo vigor que um jovem. Você, jovem, que estiver ouvindo esse vídeo, volta para a casa do Senhor, volta a trabalhar, faz visita, faz reunião de oração, faz encontro de jovens, vai para congressos. Os jovens pararam no tempo. Nós estamos numa época de um materialismo, de um matéria. As pessoas só estão pensando em bens, né? Em Deus Mamon, né? E estão deixando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E nós temos que prestar muita atenção nos sinais de Deus. O profeta de Deus era só para entregar a mensagem e não comer nada lá. E ir por outro caminho, e não voltar pelo mesmo caminho. Ele foi tranquilo, estava debaixo do carvalho. Aí o velho profeta foi lá e mentiu e causou a morte desse profeta. E nós temos que estar bem atentos, sabe? Alguns estudiosos pensam que Jeroboão demonstra a condição pecaminosa de seu coração ao referir-se ao Senhor Deus não como meu Deus, mas como teu Deus. Quando ele falou assim, olha, pede de seu Deus, ele estava declarando claramente que Deus não era Deus dele. Não era. Como se diz, né? A fama subiu na cabeça. Tem gente que a fama sobe tanto que ela acha que ela é Deus. Gente, todo ser humano morre. Eu fico com uma dó. Esse povo que fala de Deus, eles dão nó. Eu fico impressionada. Porque falar com você, quem fica falando de Deus aí, não sabe o que pode acontecer com ele, não.
Vamos vigiar. Por que Deus falou para não comer pão nem água? Porque comer pão e água naquela época significava aprovação. E Deus não estava aprovando o que estava acontecendo em Betel e Dan. Porque as 10 tribos de Israel foram levadas à idolatria através de Jeroboão. E Jeroboão não declarou que Deus era Deus dele. E a profecia contra Jeroboão, feita por esse homem de Deus, um homem desconhecido, é realmente marcante, pois menciona e descreve as ações de Josias quase 300 anos antes desse rei entrar em cena. E demorou muito. Eu já li a respeito de Josias, demorou. E Josias, quando ele começou a reinar, ele era uma criança. Uma criança. É muito linda a história de Josias. E no versículo 3, né, com indícios de que a idolatria gerada pela influência de Jeroboão não agradava a Deus, e como sinal confirmativo da profecia sobre Josias, o altar de Jeroboão abriu. Foi o sinal que o homem de Deus falou que ia acontecer, e aconteceu, tá? Como no versículo 4, né? Como a mão era símbolo de autoridade, o fato de que da mão de Jeroboão ter secado, que ela secou na hora que ele levantou, era uma demonstração da autoridade que Deus é maior do que Jeroboão, que Deus é maior do que qualquer autoridade na terra. Não há autoridade maior do que Deus. Ai daquele que fala do Senhor Deus, que brinca com o nome de Deus, tá? Então, porque Jeroboão achava que ele era a maior autoridade, ele esqueceu de Deus. Gente, quem debocha de Deus, toma cuidado, tá? Vigia. Como a mão era símbolo de autoridade, o fato da mão de Jeroboão ter secado era uma demonstração de superioridade da autoridade de Deus. Deus é a maior autoridade, não há outro Deus. Não há outro Deus, tá? Jeroboão, nesse capítulo 3 aqui, quis fazer as coisas do jeito dele, datou lá, colocou a data e mandou fazer 2 touros de ouro para o povo adorar Paraná em Jerusalém. Mas que bobeira que ele deu. Há somente um Deus, há somente um Senhor, há somente um Espírito. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Não há outro Deus. Jeroboão errou de não ter confiado que Deus ia sustentá-lo. Muitos de nós também erramos. Muitos casamentos dão errado porque a pessoa não sabe esperar em Deus e casa com o primeiro que aparece na frente dela. Muitos empregos também são contra a vontade de Deus, porque as pessoas entram em desespero e pegam o primeiro que vem. Tá pedindo Deus certo emprego, o primeiro que cai na rede é peixe. Então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Temos que apresentar as nossas decisões, as nossas viagens, né? Se for da vontade do Senhor, se assim Deus permitir, eu estarei fazendo. Então, nesse capítulo 13 aí, fala, um profeta faz predição contra o altar que Jeroboão colocou em Betel, né? O touro para o povo adorar. E Deus falou com esse profeta para não comer pão e nem beber água, que era sinal de uma aprovação, e Deus não estava aprovando essa ação de Jeroboão. Só que tem que um velho profeta leva uma profecia falsa para esse profeta, e o profeta aceita, e ele morre e é enterrado, sem ser na sepultura dos seus pais. E Jeroboão continuou fazendo coisa errada. E foi predito, né, que através desse homem de Deus, que Josias iria reinar. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu comentário aí e beijo no coração e Deus abençoe. Este é o capítulo 13, leia a Bíblia, amém?